Juízes capítulo 13. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele fala sobre várias coisas. Ele conta sobre muitas histórias de guerras, de batalhas, de libertação do povo, né? E ali há aventuras, e o povo, ele clama a Deus, e Deus cuida do povo. Daí o povo se esquece de Deus, se afasta dos caminhos do Senhor, começa a pecar, recolhe a consequência, é levado como cativo, vira escravo, aí eles sofrem a consequência do seu pecado. Aí Deus levanta no meio do povo um libertador, e essa pessoa vai lá e conduz o povo à liberdade. Aí o povo vai lá e fica grato a Deus, agradece ao Senhor, e daí depois passa um tempo, eles vão se esquecendo que Deus tinha salvo eles, tinha liberto eles, daí eles vão se esquecendo, se afastando dos caminhos do Senhor, e eles voltam para o pecado, colhem as consequências, viram escravos de novo. Aí Deus levanta, aí eles se arrependem, buscam a Deus, clamam ao Senhor, e aí o Senhor levanta um libertador, alguém que vai conduzir o povo à liberdade. Aí eles ficam gratos ao Senhor, aí eles oferecem sacrifícios ao Senhor. Aí passa o tempo, eles se esquecem de novo, se afastam do caminho do Senhor, e aí viram escravos de novo, voltam para o pecado, e assim acontece por pelo menos 16 vezes, só no livro de Juízes. Com quem que essa história se parece? Eu acho que isso parece com a minha história, se parece com a sua história, porque nós somos assim. Deus, ele muitas vezes nos cura, nos dá algo que nós pedimos muito, e nós gostamos, e é muito bom, nós nos alegramos na presença do Senhor, mas daí vai passando o tempo, a gente vai se esquecendo, e entra na faculdade, né? Aí fica tudo tão legal, tudo tão bonito, é gostoso ali, e a gente vai se afastando, esfriando, e aí vem o pecado, aí nós colhemos a consequência desse pecado, aí nós nos tornamos escravos desse pecado. Mas aí há uma grande conferência profética de arrependimento, fogo e glória, Curitiba e Campo Grande. Aí nós vamos lá naquela conferência e Deus usa alguém ali para falar, e você vai, se arrepende, faz um compromisso com o Senhor. Mas aí passa uma semana, né? Aí você sabe, a carne é fraca, aí a gente volta e vai desanimando de novo, e vai se esfriando de novo, e peca de novo, e volta para talvez até para aquele mesmo pecado, para aquela mesma escravidão. Mas aí Deus levanta um pastor no culto aqui, ou alguém quando está cantando, ou até alguém quando você está só conversando com a pessoa, e a pessoa te fala uma coisa e você fala, cara, realmente eu preciso voltar para Deus, né? Ou na sua célula, e assim vai, esse ciclo tem acontecido em nossas vidas. Pelo menos desde que eu me conheço por gente, isso acontece, e acontece com muitas e muitas pessoas, mas nós não devemos nos escorar nisso, nós não devemos viver dessa maneira, nós devemos viver uma constância no Senhor, nós devemos buscar a Deus, agradecer pelo que Ele tem feito, e fazer como um rapaz da minha célula fala, eu sempre cito ele, cada semana contar um testemunho, cada semana contar uma vitória. O pastor Gilson falou uma vez aqui não, ele falou lá na reunião, que quem tem vida com Deus tem palavra fresca todo dia. Ele fala isso porque ele falou assim, o pastor Gilson disse, se eu for convidado para pregar hoje, numa formatura, eu vou pregar o que Deus falou comigo hoje. Eu não vou chegar com uma palavra requentada, aquela da semana passada, ou do devocional que eu fiz há um mês atrás. Eu vou falar o que Deus falou comigo hoje. Porque quem tem vida com Deus tem revelação diária. É revelação diária. E eu, pegando esse gancho do pastor Gilson, eu já até falei isso aqui, e eu falei na minha célula, e esse é o lema da nossa célula. Quem tem vida com Deus tem testemunho fresco, todo dia. Você tem que ter alguma coisa nova para contar, alguma libertação que o Senhor lhe fez, alguma bênção, algum milagre, alguma coisa. Você não pode viver como o mundo vive, como as coisas vão ditando, como as regras vão falando, que é, você vive, ganha uma bênção, e daí você esquece, se afasta, mas daí depois você vai, renova e tal. Isso não é bom, isso não é legal. Você não pode viver assim. Você tem que viver numa constante com Deus, buscando ao Senhor diariamente, tendo um tempo a sós com Deus, tendo um tempo com os seus amigos, mais com Deus, com a sua célula com Deus, com a sua família e com Deus. E o livro de Juízes, ele conta várias dessas histórias. Se você gosta de ler histórias e não leu ainda o livro de Juízes, leia esse livro. Você vai gostar e você vai ver coisas que você fala, rapaz,
nem sabia que na Bíblia tinha isso, né? Mas a Bíblia tem, e tem histórias muito empolgantes. Lá no capítulo 13, começa a conta lá no começo do capítulo, e aí vem, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, tornado a fazer, porque eles já tinham feito antes, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Por 40 anos, o povo de Israel foi oprimido, foi escravizado, foi perseguido pelos filisteus. Não foram 40 dias, foram 40 anos. E sabe por que foram 40 anos? Porque foram 40 anos de teimosia, em que o povo estava lá, sofrendo, mas não buscava ao Senhor, mas não clamava a Deus, não clamava ao Deus que eles conheciam o poder desse Deus. Eles sabiam quem era Deus, eles já sabiam das histórias, eles já tinham presenciado muitos milagres, muitas coisas, mas eles não buscavam ao próprio Deus. E aconteceu que o Senhor levantou um homem, daí apareceu o anjo do Senhor e falou com uma mulher, e falou com seu marido, e profetizou o nascimento de quem? De Sansão. Lá no 13, versículo 7, tá? Fala sobre Sansão, fala que esse bebê que iria nascer, ele seria alguém que iria conduzir o povo à liberdade, queria proteger o povo de Israel. E no versículo 7 fala um pouco de como seria Sansão, de alguns votos que ele teria que fazer, e fala que Sansão, ela fala, o anjo fala para a mulher assim, porém, me disse o anjo, eis que tu conceberás e darás à luz um filho, agora pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Então Deus já começou a preparar ali alguém que libertaria o povo, alguém que iria proteger o povo. E essa pessoa, a primeira característica de Sansão é que ele era separado. Ele foi separado para um ministério específico. Ele foi separado para ser o quê? Para ser o libertador daquele povo, para governar o povo. Desde o ventre de sua mãe, ele já era separado. E como uma pessoa separada, ele não poderia fazer o que as pessoas faziam de comum ali, o que era costume, de comer qualquer coisa, de beber bebida forte é bebida alcoólica, né? De não beber vinho, não comer nem coisas da vinha. E ele não tinha uma série de outras coisas que o texto depois nos fala, que ele não poderia fazer, como tocar em mortos, como cortar o seu cabelo. Ele era uma pessoa separada para o ministério. E eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que são separadas também. Nós somos santos, e santo é uma pessoa separada. Nós somos separados do mundo. Deus te chamou para ser separado, para ser diferente. Deus te chamou, você pode estar olhando assim, falando, mas Sansão era um caso específico, ele era um cara lá do Velho Testamento, talvez até seja mitologia, eu já li, né, que tem uns caras assim, né? Eu já li, eu já vi um vídeo do Ed René, do Caio Fábio, que ele fala que Sansão tinha a ver com o significado do nome de Sansão, tem a ver com a palavra sol, e realmente, ela tem uma semelhança com a palavra sol, por causa da sua força, da sua soberania, por causa do seu poder, da sua imponência. O nome Sansão, ele tem uma semelhança, ele não deriva do sol, mas ele tem uma semelhança com o nome sol. E você pode estar pensando assim, mas tudo bem, ele era separado, mas eu sou também, para fazer o quê? Você também foi separado, para tirar o povo da escravidão, para tirar o povo que está aí fora da opressão. Hoje à tarde, eu vi no Summit um testemunho de um pastor, que ele falou algo, e eu vou citar várias coisas do Summit, é óbvio, né? Porque foi muito bom, foi muito marcante, mas ele trabalha numa igreja, se eu não me lembro, acho que é em Chicago, e que o oficial de justiça, o capitão da justiça, da polícia lá daquela cidade, foi procurar ele, foi na igreja. O chefe da polícia foi procurá-lo e falou para ele assim, olha pastor, eu vim aqui porque nós precisamos da sua ajuda. Aí ele falou, tudo bem, o que ajuda você quer? E ele disse, 600 mulheres foram presas por causa de prostituição em nossa cidade este ano. 600 mulheres foram presas. E ele falou assim,
E aí até foi muito engraçado, foi muito legal. Aí ele falou, tudo bem. Ele falou assim, o que você pode fazer? Ele falou, posso orar. Né? Vou orar então, vou orar por essas mulheres, vou orar por você, para Deus te dar discernimento. E ele orou por aquele policial, por aquele senhor. E chegando na sua casa, ele ficou muito incomodado. E ele pensando, rapaz, 600 mulheres, só as que foram presas, tá? Fora as que estavam se prostituindo, sendo escravizadas, e ali fazendo, e se destruindo o seu corpo, destruindo a sua imagem, a sua personalidade, o seu eu, estavam ali, se vendendo. E ele pensou, o que eu, como igreja, posso fazer? E a pergunta que eu tenho para você, e você, como libertador desse povo, como santo, como separado, o que você pode fazer para os problemas que têm aparecido para você? Para as pessoas quando vêm falar para você, e eu não estou fazendo uma crítica ao pastor Domício não, tá gente? Às vezes é só porque ele falou do rapaz, mas nós devemos cuidar das pessoas sim. As pessoas que vêm para a gente, e até a gente estava conversando, o que aconteceu nesse caso é que é um caso específico, em que nós não dissemos, ele não disse em momento algum que a igreja não vai cuidar do rapaz. Tudo bem? Ele só diz para você parar de falar bobeira, de falar, né, de ficar falando coisas que você não sabe, mas que nós já estamos cuidando, estamos providenciando, temos acompanhado, mas existe uma parte que a pessoa tem que desejar o cuidado, ela tem que querer ser cuidada e ela tem que aceitar a ajuda, tá? Porque não adianta só a pessoa ficar pulando, e aí você ajuda, você confronta, aí a pessoa, não, esse tipo de ajuda eu não quero. Eu quero outro, então eu vou lá na cela do Gessé, porque lá eu vou receber. Daí o Gessé confronta e assim por diante. Mas, voltando ao rapaz das 600 garotas de programa, e ele falou, e ele começou a orar, e ele falou, mas e aí, o que eu vou fazer? Uma informação dessa não pode passar batida. E ele orou, e ele foi para a igreja dele, era o pastor da igreja, e ele pregou, ele falou, gente, é o seguinte, o oficial de justiça veio, eu não sei como que era o cargo lá do capitão, do tenente, sei lá, do delegado, do policial lá, do chefe da polícia da cidade, veio falar comigo e falou esse caso. E eu penso o seguinte, alguém tem uma fazenda aqui para doar, nós vamos comprar uma fazenda e nós vamos construir um abrigo e vamos cuidar dessas mulheres lá e tratar delas. Aí passou o tempo, ninguém tinha uma fazenda assim para doar, mas depois de um tempo ele orando e buscando a Deus, e a igreja se preparando, se comovendo e já fazendo um trabalho, aí Deus providenciou uma fazenda que eles compraram num preço acessível e trabalharam, e hoje ele falou no vídeo que nós vimos hoje, que até hoje já foram tratadas 500 mulheres, foram tiradas da prostituição e foram encaminhadas e foram cuidadas. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós somos os libertadores desse povo. Você é o Sansão que Deus levantou, você é o separado que Deus levantou. Se veio alguém, se você está sabendo, se você está se envolvendo com alguma coisa, não é para você falar assim, não, beleza, vou lá na igreja, vou chamar um pastor. Uma vez eu fiz isso, um rapaz veio ali na frente e falou para mim assim, olha, eu tenho HIV, tá? Eu não quero dinheiro, não quero comida, eu só quero que alguém ore por mim. Eu falei, beleza, vou ali chamar um pastor para orar por você. Aí eu entrei aqui, aí eu falei com o Rockley, ele estava aqui na época, ele falou, cara, ora por ele. Ele foi te procurar, não veio procurar um pastor, ele procurou você. Então faça aquilo que Deus está colocando para você. Seja o libertador desse povo, seja uma pessoa separada. Mas para você ser separado, você tem que se privar de algumas coisas. Para você ser separado, você tem que se privar daquilo que contamina o corpo. Sansão, ele se privou de todas as coisas, de todas as coisas que tinham que contaminavam o corpo dele. Ele se privou da bebida, de algum tipo de comida, de cortar o cabelo e assim várias outras coisas. Não quer dizer que você tenha que se privar de certos alimentos ou de cortar o cabelo, até porque se eu fosse me privar, né, Deus já cortou para mim. Mas ele era separado. Ele tinha atitudes, ele deveria ter pelo menos atitudes de uma pessoa separada. Se você é um libertador, você tem que ser separado. E Sansão, uma característica dele, depois o texto vai falar, é que ele era uma pessoa muito forte. Ele era uma pessoa que tinha uma força descomunal. E eu vou falar mais para frente o que ele fez e ele era tão forte. Mas ele era muito bom naquilo que ele fazia. E talvez você tenha sido separado para um ministério específico. E talvez o seu ministério seja dança. E você dance muito bem. E quando você dança,
Mesmo que você não dance bem, mas você tem uma unção diferente, né? Aí as pessoas olham para você e falam, tem Deus aí. Talvez o ministério que Deus tenha te chamado seja para pregação, para palavra. Eu tenho uma facilidade muito grande em conversar. Eu converso, se deixar, eu fico conversando a noite inteira, né? E às vezes o pessoal vem para trabalhar, para fazer, eu fico conversando e vou falando. E às vezes Deus tem te dado um talento, isso é um talento. Ou você tem um talento do aconselhamento, da palavra de consolo, da visita e muitas outras coisas que o Senhor tem te dado esse talento. E você foi chamado para ser diferente, você foi chamado para ser separado. Só que Sansão, conforme ele crescia na sua força, ele crescia em irresponsabilidade, ele crescia em imprudência. Conforme ele ia sendo conforme mais proezas ele fazia, mais vacilos ele ia dando. E Sansão, ele tinha um ministério muito forte, muito poderoso, ele tinha um ministério muito importante, que era o de ser libertador do povo, ser um guerreiro. Só que o seu ministério foi se tornando mais importante, o dom que ele tinha se tornou mais importante do que o motivo por que ele tinha o dom. A força dele acabou se tornando a ruína dele. E ele era um homem muito forte. Aqui na Bíblia fala, não vou ler todos, mas algumas das proezas que Sansão tinha, lá no capítulo 14, versículo 5, se você quiser ir anotando, capítulo 14, versículo 5, fala que Sansão estava andando, de repente apareceu um leão, ele pegou o leão e fez o quê? Ele rasgou no meio, como se fosse um papel, ele fez assim, ó, com o leão, ele rasgou um leão no meio. E lá mais para frente fala, lá no versículo 19 do capítulo 14, que alguns rapazes riram dele, que umas pessoas riram de Sansão, debocharam dele, e ele matou 30 pessoas só de raiva, porque os caras estavam rindo dele. E ele matou 30 pessoas por causa da sua força. E lá no capítulo 15, no versículo 4 e no versículo 5, fala que ele capturou 500 raposas. 500 raposas. Rapaz, lá no meu prédio tem 2 gatos, né, de rua. Né, Rogério? Cadê o Rogério? Tá aí. Como foi? Foi fácil pegar os gatos? O gato é manso, ele é muito manso quando você vai dar comida. A gente está tentando pegar aquele gato faz mais ou menos uns 3 meses, né? E ele arranha o carro, e ele sobe, ele esconde no ar-condicionado, ele entra no apartamento dos outros. A gente não conseguiu pegar nenhum. Um dia a gente quase pegou, né? Eu fui e falei, vem cá, fica a comidinha assim. Ele veio. Quando eu tentei pegar, ele arranhou assim minha mão. Agora você imagina você pegar 500 raposas. Sansão pegou 500 raposas, amarrou as 500, tacou fogo no rabo delas, literalmente, né? Tava com fogo no rabo, as raposas, e elas saíram correndo e incendiaram a plantação, né? As raposas estavam com fogo no rabo. Mas assim, já é uma coisa difícil você pegar um gato, uma raposa, e ele pegou as 500 e incendiou elas, e elas foram e queimaram uma plantação inteira dos filisteus. Isso não foi legal não, mas ele fez isso. Lá no versículo 8 do capítulo 15 ainda fala que depois disso ele foi e matou uma multidão. Não foi 30 pessoas não, já nem podia contar quanta gente que ele matou. Foi uma multidão de pessoas. Ele era muito forte, ele era muito poderoso. Lá no versículo 15 do capítulo 15 fala que ele estava lá na guerra, lá ele estava lutando. Aí ele já começou a ser pressionado pelo povo. Aí ele olhou para baixo assim, ele viu que é uma queixada de um jumento. Aí ele falou, isso aqui mesmo. Pegou a queixada na mão, fez de soco inglês e matou 1000 pessoas. 1000 pessoas só com a queixada. Ele usou e foi. Parecia eu no treino lá, né? Lutando e tal, e finalizando todo mundo, né? Mas ali ele já tocou num cadáver. Já foi uma coisa que ele não podia fazer. No capítulo 16, no versículo 3, diz que ele arrancou a porta da cidade. Ele dormiu ali na cidade, né? Isso, algumas coisas aconteceram e depois eu vou falar mais para frente, mas ele dormiu com várias prostitutas, ele fez várias coisas que desagradavam ao Senhor, e nessa ocasião, só para não passar batido, ele tinha dormido ali com uma prostituta, e ele ficou ali naquela cidade, e os filisteus começaram a cercar ele, e foi chegando gente. Aí o que as pessoas fizeram? Fecharam a porta da cidade para ver se cercava ele. E como eu falei na pregação passada, quem estava, tinham várias portas. Tinha as portas grandes, né, aquelas portas enormes de madeira maciça, e tinha as portas pequenas. Nesse caso era uma porta bem grande. E ele foi, e a palavra fala que ele com as mãos,
ele arrebentou as duas portas da cidade, né? Então ele era muito forte, e esse era um dom que ele tinha. E Sansão era forte, mas acontecia uma característica muito impressionante também da vida de Sansão, é que ele resolvia tudo na força, ele resolvia tudo no braço. Se tinha uma briga, ele estava dentro. Se tinha um fervo, ele estava no meio lá, e paranauê, e rasteira, e bicudo, e pegava vaquejada. Você imagina, né? Imagina o Sansão, ele devia ser muito calminho, né? O cara ele devia ser bem grande, né? Imagina que ele devia ser grandão, assim, tal, com aqueles músculos, chega a ser redondo, assim, de tão grande que ele era. Um pouquinho eu, assim, quando eu estou na semana que eu estou malhando bíceps, assim, né? E ele era fortão, e aí, só que ele resolvia tudo no braço. Ele foi um homem chamado para ser o quê? Para ser o libertador do povo. Então ele tinha um dom, Deus deu o dom para ele, só que ele acabou extrapolando nesse dom, e esse dom foi causando o quê? Endurecendo o coração dele. E como eu falei, talvez Deus te dê um dom, e eu conheço muita gente, muita gente, que tem um dom muito bonito dado por Deus. Talvez você tenha um dom que você canta, e você canta muito, né? E você tem aquele dom e você louva o Senhor, e aí você já começa, né, vai na faculdade, aí você toca aquela música de Deus lá, aí vê que ninguém senta do seu lado, né? Aí você fala, pô, vou tentar uma diferente aqui, né? Aí você já manda uma rocha ali, daí já começa a sentar o povo em volta, aí você já vai só caindo, daí vai para a rocha, pagode, daí por fim você está tocando Legião Urbana lá, né? Aquele monte de povo deprimido do seu lado, né? Que Legião Urbana, quando o povo toca, fica todo mundo deprimido, né? O povo começa a cantar e começa a ver uma opressão, né, gente? Aquele negócio triste, assim. Por isso que eu não gosto de Legião Urbana. Mas, às vezes, Deus te deu esse dom, e você tem usado o seu dom, e você é uma pessoa que tem uma comunicação muito boa, e você tem usado o seu dom para enganar as pessoas, para manipular as pessoas. Você tem usado o dom que você tem de ser um bom conselheiro para aconselhar sua menina ou seu menino, e para sair ganhando nessa situação. Ou se você é uma pessoa que tem um pensamento muito rápido, um raciocínio lógico, aí você começa a trapacear, a ser uma pessoa desonesta, e assim você vai desperdiçando os talentos que Deus tem te dado. E Sansão era para ser o libertador do povo, mas infelizmente, lá no capítulo 16, não 17 não, né? Lá no capítulo 16, começa a falar de uma história muito triste que aconteceu com Sansão. Sansão, como eu disse, ele era um homem muito forte, muito poderoso, mas ele tinha um coração muito duro, ele era imprudente, ele era insensato. E numa dessas histórias que aconteceram com ele, após dormir com uma prostituta ali, ele estava andando no começo do capítulo fala isso, e ele estava andando e ele conheceu uma mulher, e essa mulher chamava Dalila, né? Não é da Ivete Sangalo não, da música, né? Dalila e tal, né? Ligeiro, né? Mas, lembrei da música. Mas assim, ele conheceu essa mulher, e a palavra fala que Sansão ficou apaixonado, ele ficou cego de amor por Dalila. Versículo 4, eu vou ler algumas partes. Depois disso, capítulo 16, versículo 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Dalila, você pode considerar Dalila como tudo aquilo que te afasta dos caminhos do Senhor, como tudo aquilo que te deixa cego, que tampa você, que você começa a priorizar e a levantar como um ídolo na sua vida. Talvez a Dalila da sua vida seja o seu relacionamento, seja o seu emprego, como eu já falei na semana passada, então não vou repetir, né? Seja a sua faculdade, seja muitas outras coisas. Pode ser o que tem te afastado da presença do Senhor. É aquilo que te deixa cego, aquilo que você não consegue se ver fazendo outra coisa. Você não consegue se ver com nada mais a não ser aquilo, e você vai ficando adormecido e cego. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata.
na hora, ofereceu dinheiro para a mulher, ela nem pensou duas vezes. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado, para te poderem subjugar? Olha que pergunta que a mulher faz para ele. Você é forte, você é ungido, o que eu posso fazer assim, que se eu fizer, as pessoas vão te amarrar e vão te escravizar? Aí o Sansão, respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, estavam dentro do armário. Cuidado com as mulheres que guardam homem dentro do armário. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio de estopa, da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia sua força. Como eu disse, Sansão era um homem ungido, mas algumas coisas Sansão foi perdendo com o tempo. A primeira coisa que Sansão perdeu com o tempo foi, além do temor a Deus, foi a sensibilidade. Sansão perdeu o discernimento. Imagina você está lá com o pecado, você vai negociando, você está lá, mas o seu discernimento já foi acabando. Sansão, ele já começava a ver as coisas. Talvez você tenha navegado na internet e tenha olhado algumas coisas, e tenha visto algumas páginas, tem lá no Globo.com, indo lá para baixo, nas partes que está escrito em amarelo, lá no canto direito, e aí você fica vacilando ali, dando uma olhada, e fala: deixa eu só ver essa notícia aqui, interessante, essa mulher aqui tirou uma Belf, que agora é Belf que chama, aí ela tirou uma selfie, uma Belf, e você começa, e você vai perdendo a sua sensibilidade. Primeira coisa que Sansão perdeu. E ele estava lá com Dalila, e ele foi negociando o seu pecado, e ele foi negociando a sua liberdade com ela. Primeira coisa que ele devia fazer, quando ela perguntasse para ele, ela falou: por que você quer saber? Essa força quem me deu foi Deus, foi o Senhor quem me salvou, foi o Senhor quem me deu força, eu não tenho que contar isso para ninguém. E ela foi, e ela tentou de novo. E aí depois aconteceu que ela tentou uma vez, e eu não vou ler tudo porque o texto é muito grande, e não deu certo. Aí ela foi de novo, e ela tentou de novo. E assim é o pecado, assim é a tentação, ela vem devagarzinho, A tentação, ela não aparece que nem a Dilma, Já pensou se a tentação viesse o Dilmão aqui, jaquetão vermelha, que ela usa um coletão vermelho assim, cabelinho de repolho, a cara amassada, voz rouca, e falar assim: Sansão, me fala aí qual que é o seu pecado. Ninguém ia falar, você fala: ai, cruz, credo e cruz, Você ia falar: sai daqui, filha, não vou te contar nada não. Mas a tentação, ela vem sutilmente, e a Dalila ia fazendo carinho no pescoço dele, e ela fala: você viu, Sansão, que eu tô creminho novo hoje, dá um cheiro aqui no cabelo, aquele cabelão toda trabalhada no pink, toda maquiada de MAC. E ela vai, aquela voz docinha, aquela voz sedutora, e ela foi falando com ele. E ela foi fazendo um joguinho que toda namorada sabe, toda esposa sabe fazer, Eu falando: então, Toda mulher, isso aí, toda menina sabe, já nasce sabendo fazer assim, aquela quebrada no pescoço. Aí ela quebrava o pescoço para lá e falava no ouvidinho dele, falava: Sansão, o que eu tenho que fazer para tirar sua força? Você é tão forte. E ela elogiava ele, ela ia inflando o ego dele: você é tão poderoso, nada pode te vencer. Eu acho que ela ia inflando o ego dele, e aos poucos, e ela falava assim: o que é? Daí ele falava: cheirinho, se você amarrar o meu cabelo com uma corda, aí vai. Aí ela foi lá e amarrou ele com a corda, e ele já não tinha mais sensibilidade, ele já não tinha mais discernimento, porque ele se deixou seduzir pela tentação, ele se deixou seduzir pelo pecado. O pecado foi o seduzindo, e ela foi falando com ele, e ela foi falando, e até que uma hora a palavra fala que Dalila falou tanto, lá no versículo
no versículo 15 já começa. Então ela lhe disse: como dizes que me ama? Essa velha história, você não me ama, né? Se não está comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim. Primeiro que se na primeira vez eu já tinha desconfiado, né? Mas tudo bem. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força, Sansão. Aí a palavra fala no versículo 16, isso aqui todo homem que é casado sabe como que é: importunando ele todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da sua alma. Você imagina, ela falou todo dia: olha a toalha no chão, você não lavou a louça, ela importunou ele. Quem é casado sabe, quem tem namorado sabe, quem tem mãe sabe. E ela foi importunando ele todos os dias. Sabe que é todo dia? Eu sei que é todo dia, mas... E a palavra fala assim, que apoderou-se da alma dele. É tipo uma pressão, uma lavagem cerebral mesmo que ela fez na alma, né? E ela dominou, ela foi falando, até que um dia ele cedeu. E ele falou assim, daí ela viu assim, descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu, e de Deus, desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Versículo 18, depois de importunar o cara todo dia lá, falando a mesma coisa, repetindo, vendo, pois, Dalila, que já lhe ele descobriu todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Ela já sabia que ele tinha contado o segredo para ela. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro, e já trouxeram a grana, porque já sabiam que ia dar certo. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela e subiu e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele... E eu quero que você preste, você grifa na sua Bíblia essa parte do versículo 20. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Isso é muito forte. Isso é muito forte. A segunda coisa que Sansão perdeu, a primeira foi a sensibilidade, o discernimento. A segunda coisa que Sansão perdeu foi a intimidade. A intimidade com Deus. Sansão já não tinha mais intimidade, e ele não sabia mais. Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se afastado dele. E eu vi uma palavra uma vez do pastor muito famoso, muito conhecido, pastor Domício Júnior. Ele pregou muito bom, muito gostosa assim, a palavra dele. Ele fala e eu fico ouvindo assim e tal, né? E ele falou que você pode perder tudo. Você pode perder os seus amigos, você pode perder a sua namorada, você pode perder o seu emprego, você pode perder o seu status, você pode perder até o seu ministério, mas você não pode perder a intimidade com Deus. Você não pode deixar o Espírito Santo se afastar de você. Perca qualquer coisa, menos o Espírito Santo de Deus. E Sansão, ele já não sabia mais, ele perdeu o Espírito, e ele já não sabia que o Espírito já não estava mais com ele. Ele era como uma estrela que parecia que brilhava. Parece que brilha, mas já morreu faz tempo. Já morreu faz horas. Tem muita gente que está no ministério, e o ministério parece que tem unção. Ele parece que ele fala bem. Ele parece que ele prega no Espírito. Ele parece que quando ele canta, o Espírito Santo vai e começa a falar com as pessoas. Ele parece que quando ele fala, ele é cheio de autoridade de Deus. Mas Deus já não está mais com ele. E ele vai falando, e ele parecia ser muito forte, mas já não tinha
intimidade com Deus. E nem ele tinha percebido, nem ele sabia. Porque quando ele acordou, ele achou que estava da mesma forma, achou que estava da mesma coisa, porque ele estava negociando com o pecado, e não era de hoje não. Não foi de Dalila que ele começou a negociar com o pecado. Lá atrás, ele foi quebrando seus votos. Lá atrás, quando ele tocou, a palavra fala lá que quando ele matou aquele leão, aquele mesmo leão que ele rasgou no meio, ele voltou lá e ele viu que tinha mel no leão e ele tocou no cadáver do leão. Ele não podia tocar em cadáver. Ele se deitou com prostitutas e ele fez muitas e muitas outras coisas que foram desagradando ao Senhor. E ele foi perdendo a intimidade com o Senhor. E aqui nessa última coisa, ele negociou seu pecado de tal maneira que ele achou que ele estava tudo bem. E sabe quando acontece isso? Quando você acha que você indo para casa com a sua namorada, só você e ela, você não está tranquilo, está de boa, já fiz isso outras vezes, não vai acontecer nada. Ou você acha que esse seu namorado que fica falando para você, não, mas a gente vai casar mesmo, né? Papo furado. Ele fala isso para você, aí você vai, realmente a gente vai casar mesmo, a gente se ama, a gente já namora há tanto tempo, né? Já faz 2 semanas que a gente namora, né? E ele é o amor da minha vida desde a semana passada que eu conheci ele, assim, né? E aí você vai negociando, e você vai negociando com o pecado, e você começa a navegar na internet, isso para os homens, para as mulheres também, mas mais para os homens, né? E você fala, não, já estou acostumado, isso aqui não vai acontecer nada não, eu vou só ficar aqui até 3 horas da manhã sozinho na internet, mas é tranquilo, eu vou só ficar trocando mensagem no celular com esse menino aqui, sabe, ele é legal e tal, mas eu não gosto dele, não vai dar nada, isso aqui não tem problema nenhum. E você vai negociando, e negociando, e negociando, mas quando você menos esperar, o Espírito Santo já não está mais em você, a unção que você tinha já não está mais sobre você. A terceira coisa que Sansão perdeu, lá no versículo 21, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Terceira coisa que Sansão perdeu, a visão. Sansão já não enxergava mais. E a visão de Sansão era aquilo que o fazia pecar. Se você for olhar bem, ele não podia ver uma prostituta. Depois você vai ler esse texto. O texto é muito bom, gente. Leia. Ele via uma prostituta, ele já deitava com ela. Ele viu uma mulher e ele já pegava ela ali. Eu imagino que ele não devia ser muito bonito, né? Ele era grande, isso eu sei. Mas o cara não cortou o cabelo nunca. O cabelo dele, né, não tinha o... Como é que chama? Como que é? Não é seda, não. O Neutrox ali, né? Que ele podia passar. O creme de babosa, jaborandi ali, né? Ele não tinha isso que ele podia passar no cabelo dele. Então o cabelo dele devia ser aquele negócio tudo embolado, com galho, com abelha, com pente, sabe? Que nem meu cachorro quando vai passear, assim, às vezes ele volta e já era, tem que tosar, né? Mas o dele não podia. Então o cabelo dele já devia ser aquele negócio assim, né? Aquele negócio que você já imagina. Mas ele mesmo assim, mesmo feio, ele ainda pegava um monte de mulher, né? E a palavra fala que ele, cada vez que ele ia num lugar diferente, ele se deitava com uma prostituta, ele se deitava com uma mulher naquela cidade. Ele já via fazendo isso. Então os olhos dele já era uma coisa que era um instrumento do pecado. Ele tinha uma fraqueza nos seus olhos. E a primeira coisa, o diabo, ele vai te alimentando. Ele vai alimentando seus olhos. E talvez você, rapaz, é aquele rapaz que já, você está naquela fase que você não pode passar nem, sabe, né? Nem a diarista lá, passou, você já, opa, né? Passou fulano, você está que nem pedreiro. Aí você olha assim, você não consegue mais se controlar. Seus olhos. Talvez você, moça, você está ouvindo tudo, e tudo que vai te ouvindo vai te agradando, e você vai alimentando isso nos rapazes, deixa ele falar, é tão gostoso, é bom para o meu ego, é bom para mim, e você vai alimentando, e o diabo ele vai alimentando isso em você, ele vai te dando corda, mas essa é a primeira coisa que ele vai tirar de você, ele vai furar os seus olhos, ele vai tirar aquilo que ele tem alimentado em você, aquilo que ele tem gerado. E o diabo foi e furou os olhos de Sansão. Tem uma história que o João contou ontem na célula, e foi muito interessante, de um pastor que ele tinha uma fraqueza, e o pecado dele era se deitar com garotas de programa menores de idade. E ele ficava procurando prostituição infantil, muito sério isso, naquela cidade dele. E aconteceu
que naquela cidade que ele estava, isso é uma história real, tá, gente? Não sei quem é o pastor, antes que você fique tentando especular. Mas naquela cidade que ele estava, os jovens da igreja dele foram comovidos e movidos pelo Espírito Santo. E aí eles começaram a fazer um trabalho com quem? Com prostitutas infantis, com crianças, com adolescentes. E eles começaram a espalhar câmeras nos lugares onde eram os pontos, onde tinha aqueles locais de prostituição. E adivinha, num daqueles dias, quem desceu do seu carro? O pastor da igreja. O pastor da igreja deles. E o pastor da igreja deles pegou uma menina, levou para o seu carro e foi descoberto e tudo caiu. Aquilo que é o seu pecado, aquilo que tem te aprisionado, é muitas vezes o que vai te envergonhar. Vai te envergonhar. Cuidado. Cuidado com o que você tem alimentado. Cuidado com o que você tem olhado. Cuidado com o que você tem falado. Cuidado com aquilo que tem agradado aos seus ouvidos. Isso pode ser o que vai te envergonhar. Isso pode ser a sua ruína. E vai ser a primeira coisa que o diabo vai furar. A terceira coisa, a quarta coisa que Sansão perdeu foi a força. Ele foi preso, mas antes ele já não tinha mais força para lutar. E a quinta coisa que Sansão perdeu foi a liberdade. Talvez você está aqui neste lugar, talvez você está aqui e você é escravo da pornografia, você é escravo dos relacionamentos, você é escravo de qualquer coisa, de qualquer pecado. Você sabe qual que é o seu pecado: a mentira, a promiscuidade, a traição, muitas coisas. Você é uma pessoa que foi chamada por Deus para ser diferente. Você é uma pessoa que foi chamada por Deus para libertar esse povo todo aqui, ó. Há uma multidão de pessoas presas, escravas, cativas, sendo oprimidas diariamente. Como eu falei agora, enquanto nós estamos aqui, há milhares, para não falar milhões, de crianças se prostituindo, há milhões de mulheres se entregando, há milhões de pessoas assaltando, há milhões de pessoas no tráfico, há milhões de pessoas nas baladas, há milhões de pessoas fazendo tantas coisas. E você foi chamado por Deus para ser o libertador dessas pessoas. Você foi chamado por Deus para conduzir essas pessoas para a liberdade. Por isso que Deus tem te chamado, para isso que Deus tem te dado um ministério, para isso que Deus te deu um dom. Se Deus te colocou lá no tribunal, se Deus tem te feito prosperar como um juiz, como um advogado, não é só para você ficar rico, para você ter uma casa boa, para quando chegar seus amigos você ficar: ó minha casa, ó meu carro, ó minha Land Rover. Não é para isso não. É para você ser um canal de Deus ali onde você está. Eu conheço muitas pessoas que são influências, que são diferentes nas suas áreas. Tem o Odilon, tem o Sérgio Arfucci, tem médicos, tem muitas outras pessoas que têm cargos muito grandes, que têm grandes cargos, mas têm feito a diferença. E você? Qual diferença você tem feito? Você foi chamado para ser diferente, mas talvez você está sendo preso agora. Você nesse momento, você é um jovem, você é um preso na pornografia, na masturbação. E isso é difícil de falar. Porque 99% dos homens têm ou tiveram problema com masturbação. E os outros 1% têm problema com mentira, né? E mente muito. Mas talvez você é um jovem, um adolescente, que veio aqui e você se masturbou antes de vir para a igreja, cara. Já fiz isso, já. É vergonhoso, mas já fiz, já. E aí cantava uma música e o cara falava assim: levanta sua mão agora para adorar a Deus. Eu falava: ixi. Ou então, impõe as suas mãos para orar pela pessoa. Eu falava: amém, Deus, em nome. Já colocava a mão no coração, né? Ou então aí você ia fazendo outras coisas. Cadeia, cativeiro. O inimigo, ele tira a sua liberdade. E Sansão perdeu a sua liberdade. Mas uma coisa Sansão fez de bom: ele se lembrou do Senhor. E lá no final da sua vida, diz o seguinte: lá quando Sansão foi preso, ele foi humilhado, ele foi cativo, seus olhos foram vazados, e a palavra fala que ele era um líder do povo, mas ele foi feito de palhaço. Imagina, os filisteus lá no capítulo 16, versículo 25, eles estavam lá e rindo e tal, e eles falavam: tá bom aqui, chama lá o Sansão agora para a gente rir da desgraça dele, para a gente olhar e falar: lá, ó, cadê ele agora?
E ele estava nessa situação. Mas, vou contar uma história para finalizar, que eu ouvi no Summit. O Bill Hybels pregou, e ele contou uma história, que ele fez um cruzeiro. E um cruzeiro, quem estava no Summit aqui? Só para eu saber. Bastante gente. Mas essa história foi muito legal. E ele estava num cruzeiro, e aquele cruzeiro estava lá, e tinha muita comida no cruzeiro. Quem já foi em cruzeiro? Já foi em cruzeiro, beleza. É pouca gente, eu nunca fui, eu estou levantando a mão só para estimular vocês, tá? Mas é que quem vai, que às vezes ninguém levanta, né? Então só para levantar a mão. Mas ele estava naquele cruzeiro, e de repente o capitão do cruzeiro falou para ele assim, falou no rádio, falou: olha, o barco irá fazer uma manobra, irá parar totalmente. Ele falou: olha, eu entendo um pouco de navegação, eu sei que para um barco desse tamanho, parar totalmente, não é algo normal, é algo fora do comum. Alguma coisa aconteceu. E aconteceu que tinha uma moça que ela ia atravessar de barco do Canadá até a Europa, de barco sozinha, tá remando, do Canadá até a Europa. Aí o que aconteceu? Ela tinha programado para sua viagem durar 20 dias, né? Só que já estava há 85 dias. Ela se perdeu. Lá no Canadá, lá naquele calor que estava, né? De barquinho, seu suprimento acabou, tudo acabou. Mas ela pegou o seu rádio e ela gravou assim: socorro, não foi socorro, foi help, né? Mas que eu já legenda aqui, já traduzi na hora. Tecla SAP já funcionou. Aí ela falava: help, help, help me, né? Help me, né? Então, me ajude. E ela foi falando naquele rádio. E ela só podia fazer o quê? Pedir socorro, pedir ajuda. Só que eu imagino, e o Bill Hybels falando que talvez na cabeça dela ela pensou assim: talvez um barco pesqueiro vai passar por aqui, talvez alguém vai ouvir e vai mandar um helicóptero para me salvar, um barco da marinha, um barco de guerra, qualquer coisa, pelo amor de Deus, alguma coisa, alguém também, um doido que nem eu remando aqui, teve a mesma ideia que eu, de lá para cá, daqui para lá, né, mas com comida. Aí de repente, e ele falando assim, ele falou: imagina a surpresa dela, quando ela pediu ajuda, e de repente apareceu um transatlântico de um cruzeiro. E ele falou assim: eu imagino que naquela noite, ela devia estar lá sentada tomando um champanhe, comendo-lhe um pernil desse tamanho, né, que a fome não devia estar fácil para ninguém, e ela comendo, e se alimentando, e ela pensando: eu só pedi ajuda. E com a gente é assim, você só tem que pedir ajuda, que o transatlântico de Deus está passando. E Deus, Ele quer fazer mais do que nós esperamos, mais do que nós merecemos, porque nós não merecemos nada, é tudo pela graça de Deus, mas basta um pedido de ajuda. E por isso que a oração de Sansão é uma oração muito bonita. E eu quero ler aqui do versículo 25 em diante, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. E eu quero que você feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar. Essa é a oração, se você puder marcar esse texto depois, versículo 28 do capítulo 16. Senhor Deus, peço-te, lembra-te de mim. Talvez você está passando agora, você já teve um ministério grandioso, já foi líder de célula, supervisor, coordenador, pastor, missionário, médico, que falava de Deus para as pessoas lá no seu serviço, e Deus te usava grandemente. Você era tremendamente usado pelo Senhor, tinha uma intimidade grande com o Senhor. Mas aconteceu que com o tempo, você foi se afastando, você foi fazendo como o povo de Deus, e você foi se afastando, perdeu a sua sensibilidade, perdeu a sua intimidade, perdeu a sua visão, perdeu a sua força e perdeu a sua liberdade. E você que está aqui agora pensando assim: como que eu posso fazer alguma coisa se eu sou viciado em pornografia? Como que eu posso fazer alguma coisa se eu sou muito carente? Eu não consigo ficar sem namorar, não consigo ficar sozinho. Como que eu posso fazer alguma coisa? E eu quero te dizer que você não pode fazer nada mesmo, mas Deus pode. Deus, Ele está com um transatlântico passando aqui enorme, com um banquete
lindo para você. Ele quer restaurar a sua força. E mais pra frente nós vamos ver, se você for ler depois, fala que Sansão recuperou a sua força e que na sua morte Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Mas uma coisa Deus não restaurou em Sansão, foi a sua visão. Não peça para Deus restaurar aquilo que te faz pecar. Não peça para Deus restaurar, te devolver aquele relacionamento que estava te afastando dos caminhos dele. Ele não vai te devolver, porque Ele te conhece. Ele conhece o seu coração. Não peça para Deus te colocar naquela empresa que você gostava tanto, porque ali você fazia um esquema e você aumentava a sua renda. Não peça. Deus não vai te dar. Se alguém te dar, vai ser o diabo. Não vai ser Deus, não. Deus, Ele vai restaurar a sua força. Deus vai restaurar o seu discernimento. Deus vai restaurar a sua intimidade com Ele. Mas Ele não vai devolver aquilo que te faz pecar. Comece a orar. Ore ao Senhor. Peça a Deus para que Ele sonde o seu coração agora. O que tem te feito pecar? O que tem te afastado dos caminhos do Senhor? Vou chamar o pastor Domício aqui para orar. Mas eu quero que você continue em oração. Peça para que o Espírito Santo não te abandone. E Deus não se esquece de você. Continue orando, eu não quero atrapalhar esse teu momento com Deus. Continue colocando teu coração diante do Senhor. O que tem cercado você? O que tem tornado você vulnerável? É a ira? É a gula? É a mentira? É a preguiça? É a pornografia? É o gasto desenfreado? É a vingança? O que tem desqualificado você como servo de Deus? Coloque-se diante do Senhor, isso é muito sério. Satanás, ele fez um plano de longo prazo na vida de Sansão. E infelizmente ele conseguiu neutralizar Sansão. Sansão, ele terminou bem a sua vida, mas ele não viveu bem a sua vida. Quando você lê os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, você vê lá o nome de Sansão entre os heróis da fé, porque ele teve fé para matar as pessoas em seu último momento de vida. Mas esse não era o desejo de Deus para a vida dele. O desejo de Deus não é que você seja vencedor no último momento da sua vida. O desejo de Deus é que você viva uma vida de vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre tudo aquilo que perturba, vitória sobre tudo aquilo que tenta limitar você e aquilo que Deus quer na sua vida. Se você deseja colocar a tua vida de maneira séria diante do Senhor, fique de pé onde você está, que eu quero orar por você. Não precisa vir aqui na frente hoje. Fique em pé onde você estiver. Você líder, coordenador, pastor, apóstolo, vice-deus, seja lá quem for você. Se você precisa de um socorro de Deus, aproveite que o transatlântico está passando. Mude seus comportamentos. Nomeie agora diante do Senhor. Diga para o Senhor qual é o nome. Qual o nome disso que está afligindo você? Qual o nome disso que está te roubando de Deus? Seja sincero, seja franco diante de Deus. É a omissão, é a mentira, é a frieza nos relacionamentos. Diga para o Senhor o que está acontecendo e se disponha a ouvir a voz do Senhor nesta noite. Essa palavra é muito séria. É um despertamento de Deus para a sua vida. Cuidado com os teus olhos, cuidado com o teu coração. Cuidado com a forma como você busca a aprovação das pessoas. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, colocamos o nosso coração diante do Senhor, clamando mais uma vez pela Tua intervenção em nossas vidas e em nosso coração.
Permita-nos, Deus, viver uma vida justa, uma vida digna de um homem, de uma mulher de Deus. Não permita, Deus, que permaneçamos sendo clientes com cartão fidelidade do pecado. Aqueles que sempre voltam para o mesmo lugar. Aqueles que voltam para o coxo, para remover e remexer a mesma lavagem. Tenha misericórdia de nós. Fala ao nosso coração. Que essa palavra nos confronte e que gere em nós, a partir desta noite, mudança de comportamento. Senão não vai adiantar nada ter ouvido uma pregação como essa e ficar em pé para receber oração, se o nosso coração não mudar. Queremos mudar, Deus. Muda-nos, transforma-nos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar só um pouquinho? Pastor é assim. Enquanto um pastor está pregando, a cabeça dele viaja e Deus vai falando outras coisas assim em cima da pregação. E eu tenho medo de alguém achar que quando eu faço algum comentário depois de uma pregação, seja lá que eu esteja na tentativa de repregar. Não é tentativa de repregar, não. Mas eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que talvez Deus não te falou. Deus falou muita coisa, que Deus falou comigo, muita coisa, mas Deus falou algumas coisas comigo. E como eu tenho um privilégio de estar com o microfone na mão, eu vou contar para vocês. Primeira coisa, que a maneira como você avalia a sua vida com Deus é diferente da maneira como Deus avalia a sua vida com Ele. E às vezes nós olhamos para os nossos resultados, às vezes nós olhamos para a multiplicação, para os batismos, para o nosso sucesso ministerial, e nós achamos que isso quer dizer algo para Deus. Mas não. A vida de Sansão foi uma vida, aos olhos dos homens, uma vida de sucesso. Ele matou, veja a progressão numérica. Ele matou um leão, 30 rapazes, 300 raposas, 300 homens com uma queixada, e matou 3.000 pessoas no dia da morte dele. Parece uma progressão. Mas na vida dele espiritual, ele entrou num relacionamento sem o consentimento de seus pais. Depois você lê isso. Depois ele se vingou, por isso que ele matou os 30 rapazes, porque ele ficou com raiva, que ele contou um enigma, o que é, e só a esposa dele sabia a resposta, e os filisteus pressionaram a mulher dele para contar, e a mulher dele contou. Ele ficou com raiva dos caras, e o que ele falou? Quem adivinhava ganhar uma muda de roupa. Como ele perdeu a aposta, ele teve que se virar, e por causa disso ele matou 30 pessoas que não tinha nada a ver, só para poder pegar as roupas e honrar. Aí o que ele disse? Eu vou me vingar desses caras. Aí, quer dizer, espiritualmente ele fez isso, um relacionamento sem bênção. Depois se vingou. Depois ele foi ficar com a prostituta. Depois se vingou tacando fogo lá no rabo das raposas, que queimou toda a plantação dos filisteus. Depois ele foi estar com uma prostituta, e para se livrar do ódio que a galera estava tendo dele, o próprio povo judeu foi lá prender ele. E ele falou: vocês não me matam não, deixa que eu me viro com eles, vocês só me entregam. E lá ele matou mais 1.000, sem necessidade. Ele se tornou um assassino. Então perceba que a vida espiritual dele foi uma decadência. Às vezes você olha para o concurso que você passou, para o carro que você tem, para a namorada que você tem e para as multiplicações da tua célula. Irmão, I'm so sorry. Isso não quer dizer nada para Deus. O que quer dizer para Deus é aquilo que está dentro do teu coração. Vigia. Porque Satanás está arrebentando muita gente que é visivelmente bem sucedido, mas espiritualmente derrotado. E no fim você vai ser derrotado pela tua espiritualidade. Isso é muito sério. Outra coisa que eu estava notando ali, algumas eu já tinha essa palavra dentro de mim, porque eu escrevi um livro que tem um capítulo que fala sobre Sansão. Eu não lancei ainda, mas por isso que está fresco. Mas algo mais Deus falou comigo. Dalila chegou e falou assim para ele: o que eu posso fazer para te destruir? Olha só, irmão, qualquer pessoa com bom senso vai falar: cara, a mulher quer me destruir, vou dar mole para essa mulher. Ele continuou, irmão. Se eu estou deitado no colo da Vanessa, a Vanessa fala: amor, como é que eu faço para acabar com a tua vida? Irmão, eu levanto correndo, nunca mais ela vai me ver. Isso é porque é minha esposa. Imagina se fosse a mulher que eu conheci.
mas ele estava cego. E tem gente aqui que está no colo de algumas Dalilas. Cara, mas que cara otário você também está sendo. Que você está vendo que a escolha que você está fazendo vai te levar para a destruição. E você permanece nisso. E aí o que ele falou? Olha, se você me amarrar com 7 cordas ainda úmidas, eu ficarei tão fraco como um homem qualquer. Guarda essa frase, fraco como um homem qualquer. Depois ele disse: se você me amarrar com cordas que nunca tenham sido usadas, 7 cordas que nunca tenham sido usadas. Ou seja, se nós fizéssemos uma psicoanálise dessa confissão dele, quantas tranças ele tinha na cabeça? 7. Quantas cordas ele falou para amarrar? 7. Cordas que não tinham sido usadas. Uma corda para ser usada tem que ser cortada. Que ninguém usa uma corda no rolo. Você compra os metros de corda, uma corda tem que ser cortada. Ou seja, ele estava inconscientemente entregando os pontos dele, dizendo: olha, são 7 tranças que nunca foram cortadas. Aqui está o segredo da minha força. Então aos poucos ele estava se entregando, irmãos. Ninguém se entrega para o diabo de uma vez por todas. Primeiro é só uma olhada, depois é uma curtida, depois vamos ver qual é. Primeiro é uma mulher, depois dá uma olhada no perfil, depois vê as fotos dela, depois vê quem são os amigos em comum, e por aí começa. Primeiro é uma olhadinha, primeiro é só o decote, depois é só a mãozinha, daqui a pouco tira tudo. Irmão, o pecado é um caminho. O pecado não é um acontecimento, é um caminho. E Deus nesta noite está te dando um despertamento que Ele quer livrar muita gente da morte. 3 vezes Sansão disse isso: serei como um homem qualquer, serei como um homem qualquer, serei como um homem qualquer. Deus deu os livramentos para ele, e ele negligenciou, porque ele sabia que Deus estava com ele. No capítulo 13 diz: o Espírito de Deus se apossou de Sansão, e ele rasgou o leão no meio. O Espírito de Deus se apossou de Sansão, e ele matou 30. O Espírito de Deus se apossou de Sansão, ele pegou a queixada e matou a galera. Ele estava acostumado a contar com o Espírito de Deus e dar livramento para ele. A menstruação atrasou. Ai meu Deus, estou grávida. Ai, graças a Deus, ainda bem que não. Ai, pode penetrar. Na hora você tira. Você vai pegando as manhas, porque você sabe que Deus tem te dado livramento. Só que essa palavra de hoje para muita gente é um sinal de que a casa vai cair. Abra teus olhos. Não brinque com o diabo, ele não sabe brincar. O intuito do diabo não é divertir você, é fazer de você a diversão dele. Como fizeram com Sansão no capítulo 16. Chame Sansão para nos divertir. Por último, o que é que ele perdeu? A visão física, porque a espiritual ele já tinha perdido há muito tempo. Essa palavra é muito séria, irmãos. É para você levar para casa, é para você se remexer na cama essa madrugada inteira, pensando sobre essa palavra, que isso é um alerta de Deus sobre gente mentirosa, gente manipuladora, gente carnal, adúltero, prostituto, ladrão, 71, enganador. Deus quer mudar a tua vida. Essa palavra é muito séria. Isso não é palavra para dar em culto de sábado, não. Culto de sábado é você pode, você é, você conquista. Essa palavra foi só madeirada para mim e para você. Só não toma vergonha quem não quer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Deus não chamou você para ser um homem qualquer. Deus chamou você para ser um libertador de Israel. As suas escolhas vão fazer de você um homem qualquer. Seja livre disso em nome de Jesus, amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar de joelho, gente? Vamos orar de joelho. Essa palavra requer um outro nível de resposta. Confesse ao Senhor o seu pecado. Confesse ao Senhor o seu pecado. Deus quer livrar você. Deus não quer que você se torne diversão do inferno. Deus não quer que você se torne um homem, uma mulher qualquer. Você não é um qualquer. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Revele para o Senhor o teu coração aí. Para de olhar para o gráfico humano, que aos olhos do homem você é só sucesso.
rasga leão, pega 300 raposas, mata 1000 soldados. Você é o bambambam, pegador. E daí, e perante os olhos de Deus, você está rolando morro abaixo. Que Deus tenha misericórdia de você. Que o Senhor abra teus olhos. Que você ouça aquilo que o Espírito te diz nesta noite. Senhor Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, perdoa-nos. Perdoa-nos porque voluntariamente nós temos insistido no nosso pecado. Perdoa-nos porque nós decidimos trazer o pecado para um nível de conforto por nosso coração. E a nossa consciência não aperta mais os alarmes. As sirenes não soam mais. A luz amarela e a luz vermelha não pisca mais. Porque nós conseguimos convencer a nossa mente de que o Senhor entende que nós somos falhos e que é só pedir perdão. E nós esquecemos que aquele que semeia na carne colherá a destruição. Isso não é conversa de Antigo Testamento. Foi o apóstolo Paulo que disse para os crentes da nova aliança: aqueles que semeiam no Espírito colherão a vida eterna, mas aqueles que semeiam na carne colherão destruição. Livra-nos da nossa destruição. Nós queremos nos levantar agora como guerreiros e libertadores, primeiro de nós mesmos e depois das outras pessoas. Que nós não sejamos musculosos por fora e vulneráveis por dentro, mas que a nossa musculatura espiritual possa se desenvolver nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados. Que Deus abençoe você. Obrigado, pastor Rafael, por ter aberto o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se manca, em nome de Jesus. Vamos nos mancar e mudar a nossa direção para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Boa semana. Uma semana bem sucedida e abençoada, em nome de Jesus. Wilson.